Queridos amigos, nós estamos aqui num curso completo de gestão da emoção. Eu sou o autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção. Antes de Daniel Goleman escrever o seu livro, Inteligência Emocional, eu já falava e escrevia sobre as ferramentas mais importantes para que possamos gerir o complexo planeta emoção, gerir pensamentos, proteger a nossa mente e nos tornarmos, o tanto quanto possível, autores da nossa própria história. E no programa de gestão da emoção, que agora se desenvolve como um curso, nós vamos falar sobre os mais importantes fenômenos que estão nos bastidores da nossa mente e que nos tornam Homo sapiens. Vocês nunca ficaram assombrados, perplexos, como entramos na memória em meio a milhões de opções, resgatamos verbos e os conjugamos espacialmente? Nunca ficaram perplexos por que a nossa emoção, que está no estado de alegria, de repente, diante de uma contrariedade, você a transforma no estado de tensão, angústia ou ansiedade? Que natureza é essa que muda a sua essência quase que numa velocidade da luz? Pense um pouco. Se você tem um edifício de 50 andares, você não transforma o edifício em pedras e pedras numa ponte. Isso demora semanas, meses ou anos, mas a alegria se transforma em ansiedade, a ansiedade se transforma em angústia e a angústia se transforma em tranquilidade. No psiquismo humano, há uma mudança essencial da natureza, indicando que somos muito mais complexos do que imaginávamos, inclusive levando em consideração brilhantes outras teorias, como a teoria de Freud, a psicanalítica, como a teoria da psicoterapia analítica de Jung, como as teorias comportamentais, cognitivistas, positivistas, existencialistas. Não importa. Somos um mundo a ser explorado. Somos muito mais do que um corpo de teoria. Cada ser humano é inenarrável. Cada ser humano é uma pérola única no teatro da existência. Só que, infelizmente, não nos valorizamos na estatura que merecemos. Porém, nesse curso de gestão da emoção, que inicialmente você vai ter 3 aulas preparatórias e essas 3 aulas serão gratuitas. 3 aulas que serão como um mini curso para preparar para aqueles que querem fazer o grande curso de gestão da emoção. Você já vai mapear, pelo menos um pouco, o mundo que te tece como Homo sapiens, como ser humano único que pisa no teatro da existência. Se houvesse um auditor que fosse mapear o território das suas emoções, que tipo de ser humano ele encontraria? Alguém tranquilo? Alguém sereno? Estável? Cujos pensamentos são notáveis? Promovem a alegria? A capacidade de se reinventar? Encontraria alguém ousado? Capaz de escrever os capítulos mais importantes da sua história quando o mundo desaba sobre si? Ou encontraria alguém tímido, fragilizado, com medo do que os outros pensam e falam de si? Ou alodoxafobia, medo da opinião dos outros? Ou medo de falar em público, glossofobia? Encontraria alguém que sabe se reinventar? Ou alguém que se intimida diante das perdas, fracassos e frustrações? Encontraria alguém hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande? Ou impossível, reage pelo fenômeno bateu, levou? Dr. Cury, algumas pessoas me dizem, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Quando alguém te contraria, te critica ou te decepciona ou não corresponde às suas expectativas, você reage
de maneira superdimensionada. Você eleva o tom de voz, perde o seu controle. Quando você o faz, tenha certeza, não levar desaforo para casa não é uma característica nobre, mas uma característica de alguém que não está sendo protagonista da sua própria história. Então, pense um pouco. Se eu fosse auditar suas emoções, que tipo de ser humano eu encontraria? Infelizmente, o psiquismo humano, que é o mais complexo veículo, não sofre esse tipo de auditoria, porque a educação mundial é muito superficial. Está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Fica deslumbrada com os aparelhos digitais, como celulares, videogames e outros, mas não fica deslumbrada porque não analisa de maneira profunda, não mapeia de maneira inteligente as nossas emoções e muitas vezes não percebe que estamos chorando sem derramar lágrimas que se encenam no teatro do rosto. Há crianças e adolescentes gritando, pedindo socorro através de uma nota ruim ou de um comportamento decepcionante para os seus pais e professores. E há casais que estão falindo o seu amor, só que eles não ouvem a voz inaudível de determinados comportamentos, às vezes uma tristeza cálida, porque não sabemos auditar as emoções uns dos outros. Somos toscos, rudes, superficiais. Pisamos no planeta Terra, na superfície intrigante desse planeta azul, e pisamos na superfície também do planeta emoção, que é mais complexo do que esse planeta azul. Quando carros estão sendo fabricados, existe uma série de auditorias para que todas as peças se encaixem bem, para que o carro tenha pleno funcionamento, para que ele não coloque em risco a vida do passageiro e de outras pessoas. E de vez em quando, mesmo com toda a auditoria, há o recall, ou seja, os carros voltam para as concessionárias, porque há uma peça com defeito. E as concessionárias ou as indústrias automobilísticas pagam caríssimo para fazer esses reparos. Agora, nós, desde a infância, frequentamos escolas, depois ensino fundamental, médio, universidade e pós-graduação e simplesmente não fazemos minimamente auditoria das nossas emoções. As pessoas se tornam hipersensíveis, como eu disse, irritadiças, pequenos problemas têm um impacto muito grande, baixo limiar para suportar frustrações, são frágeis emocionalmente, sofrem por antecipação, ruminam o lixo do passado, que é um defeito da personalidade, ruminam mágoas, perdas e frustrações, não conseguem ser líderes de si mesmas, quando as pessoas as frustram, simplesmente porque elas não aprenderam a fazer uma auditoria das suas emoções, como, num certo sentido, nós propomos no nosso programa completo de gestão da emoção, nosso curso completo, para que você entenda que não há céu sem tempestade, que ser imperfeito não é defeito. O defeito é quando você não é capaz de mapear os seus fantasmas mentais para poder reciclá-los, para poder reeditá-los, que eu chamo de janelas killers, que estão registradas em nossa memória. Se nós não reeditamos, reescrevemos essas janelas traumáticas ou killers, vamos continuar sendo impulsivos. Bateu, levou. Vamos continuar elevando o tom de voz quando alguém nos contrariar. Vamos ter a necessidade neurótica de comprar uma crítica ou uma rejeição que não nos pertence. Vamos continuar sendo tímidos, depressivos, fóbicos. Pessoas que querem que o mundo gravite na sua órbita, que não fazem da sua vida um espetáculo único e imperdível. Portanto, bem-vindos ao curso preparatório do Programa de Gestão da Emoção.
Você terá 3 aulas, como ele disse, que serão fundamentais para você poder caminhar para a sua história com mais inteligência, mapeando mais as suas angústias, os seus conflitos, analisando mais tudo aquilo que te asfixia e que rouba o oxigênio da sua mente. Este curso de gestão da emoção, incluindo as suas 3 aulas preparatórias, ele não é um curso de tratamento psicoterapêutico. É um curso de prevenção de transtornos emocionais e um curso de desenvolvimento do eu como líder de si mesmo e desenvolvimento das mais importantes habilidades socioemocionais para que você tenha inteligência global, capacidade de dirigir o seu próprio script, mesmo diante das intempéries da vida. A história humana é extremamente complexa. A vida é um contrato de risco, cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. Não há céu sem tempestades na vida de ninguém, nem de um súdito, nem de um rei, nem de uma celebridade, nem de um anônimo, nem de um multimilionário ou uma pessoa que vive sem muitos recursos na periferia de uma cidade. De fato, não há céu sem tempestades, porque o corpo humano é frágil, a estrutura psíquica também é frágil, ela facilmente adquire cárceres mentais, por exemplo, a necessidade doentia de que os outros correspondam às minhas expectativas. Isso registra um cárcere e faz com que nós vendamos a nossa paz em função do retorno dos outros. Por ser um contrato de risco, a vida, tanto biológica quanto psicológica, nós temos que entender a sua complexidade para transitar por ela de maneira inteligente, protegendo-nos e aprendendo a desenvolver ferramentas de gestão da emoção para dirigir o tanto quanto possível o nosso script, a nossa própria história. Caso contrário, sinceramente, seremos dirigidos pelos outros, dirigidos pelo sucesso ou fracasso emocional, dirigidos pelos aplausos ou pelas vaias, dirigidos pelo drama ou pela comédia, dirigidos pelo ambiente que nós não temos controle. Mas se você aprender que você tem um eu e que este eu corresponde à sua consciência crítica, à capacidade de autonomia, à identidade básica, que este eu tem o papel vital de ser protetor da sua emoção e gestor dos seus pensamentos, muda tudo. Porque agora, usando a metáfora de uma empresa, a mente, como a mais complexa de todas as empresas, tem um executivo, tem o seu eu. Caso contrário, pense numa empresa que não há executivos, o que entra e sai não é contabilizado. Se você está ganhando ou perdendo quando vende um produto, também não é contabilizado. Imagine uma empresa que tenha esse viés, certamente não é sustentável, ela vai à falência, como mais de 90% das empresas falem num período de 2 anos. O problema é que a mente humana entra no esgotamento enorme. A mente humana, frequentemente por não ter um executivo, um líder, que eu chamo de eu, para protegê-la, cuidá-la, de maneira adequada, estabelecer os processos e lidar com riscos, com lágrimas, perdas, frustrações, fracassos e transformar os dias mais tristes nos momentos mais solenes, as vaias para irrigar a coragem, as perdas para financiar os ganhos socioemocionais. Bom, sem um executivo, sinceramente, viver não é apenas um contrato de risco, mas um contrato de risco com muitos perigos para nos adoecer e nos encarcerar mental e emocionalmente. Bom, eu quero contar algumas histórias para vocês aqui para mostrar que o meu contrato de risco, a minha história, passou por várias experiências dramáticas que eu não tive controle.
e eu tive que aprender a desenvolver técnicas para sobreviver com dignidade. Caso contrário, não estaria aqui diante dessa câmera falando sobre as aulas preparatórias do curso de gestão da emoção, não teria escrito mais de 55 livros, não seria o psiquiatra, segundo algumas editoras, mais lido no mundo na atualidade. Eu era a segunda nota da classe quando eu fazia o ensino médio. A segunda nota da classe, muitos poderiam dizer, poxa, então você era um bom aluno. Só que o problema é que eu era a segunda nota da classe de baixo para cima. Era desconcentrado, o pensamento dialético, que é o pensamento que copia os símbolos da língua, eu não utilizava adequadamente. Eu utilizava o mais complexo pensamento, que é o antidialético, ou o pensamento imaginário. Você, quando constrói um personagem na sua mente e tem saudades dele ou dela, você o faz pelo pensamento antidialético, porque o pensamento código, que copia os símbolos da língua, não consegue pintar um quadro no psiquismo humano para gerar a saudade. Não consegue imaginar o futuro e nos levar a nos encantar ou nos amedrontar diante dele. Nem consegue resgatar o passado e nos fazer gravitar na órbita de uma mágoa, de uma frustração ou uma traição. Quem o faz é o pensamento antidialético, é o mais complexo de todos os pensamentos. Só que o raciocínio mais lógico, o diálogo, a escrita, as operações de uma prova, você o faz com pensamento dialético. Então, o pensamento dialético não era minha especialidade. Eu era um especialista no pensamento imaginário ou antidialético. O resultado é que eu não me concentrava nas aulas, não tinha o deleite do prazer de aprender como Platão preconizava. E, consequentemente, eu era um péssimo aluno enquanto notas. Mas era debatedor, discutia as ideias, interagia. Eu tumultuava o ambiente da classe, porque era controlado pelo pensamento antidialético, onde você pensa em múltiplas possibilidades para dar suas respostas. Portanto, a dor de ser um aluno com péssimas notas porque não me concentrava e, ao mesmo tempo, um aluno extremamente criativo e ousado era muito grande. Aí, os meus colegas resolveram falar sobre o futuro deles. E eu, obviamente, ousado, sempre interagindo, falei que queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu comecei intuitivamente a aprender as ferramentas de gestão da emoção. Primeira delas, as principais decisões de um ser humano são de foro íntimo. Não depende da plateia. Se você esperar que a plateia, seja quem for, muitos parentes, colegas de trabalho, te aplaudam e te encorajam, provavelmente você vai adiar as mais importantes decisões da sua vida. Elas são de foro íntimo, elas são solitárias. E eu decidi que iria estudar. E passei a estudar 12 a 14 horas por dia. E, para espanto dos meus colegas, entrei na faculdade de medicina. Mas como desenvolvi o pensamento antidialético, eu não conseguia ser um aluno comum. Eu debatia, discutia, queria saber o que estava por detrás das doenças. Que doente era aquele? É por isso que eu escrevi o livro O Futuro da Humanidade, que vai se tornar filme. Está no processo de se tornar filme. O futuro da humanidade começa com um aluno na sala de anatomia, vários corpos nus, um professor doutor de Harvard dando uma aula de dissecação de cadáveres. E
Marco Polo, que é o meu alter ego, é a pessoa, é o estudante, depois o psiquiatra, no futuro, que eu expresso as minhas ideias. Ele levanta as mãos e o professor não atende durante o expediente da aula. Ele só responde as perguntas no final. E abre uma exceção porque os alunos não conhecem a sua pedagogia. Pois não, garoto? Aí Marco Polo, de maneira corajosa, diz: professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? O professor fica impactado. Nunca na história do seu ensino de anatomia alguém fez uma pergunta como essa. E ele rebate aquela pergunta indelicadamente, porque não sabe ser contrariado, tem a necessidade neurótica de poder. Ele fala: olha aqui, garoto, essas pessoas que estão aí, esses corpos nus, não têm nomes. Eles são achados, são acidentados que ninguém reclama o corpo, são mendigos, onde nenhuma família também reclama a sua história, são pacientes perdidos nos hospitais. Mas Marco Polo levanta as mãos, mais uma vez, e indaga: mas professor, como é que eu vou dissecar veias, artérias e nervos se eu não conheço as lágrimas que eles choraram, as perdas que sofreram, os pesadelos que tiveram e os sonhos que os comoveram? Quando o professor é desafiado, ele imediatamente detona o gatilho, abre uma janela killer em milésimos de segundo, fecha o circuito da memória e encara o seu aluno não como alguém que pensa criticamente, que deve ser aplaudido e valorizado no teatro da sala de aula, mas como uma ameaça. O aluno é o seu predador e ele é a presa. E ele reage agressivamente, dizendo: garoto, se você quer ser policial, escolheu a profissão errada. Vá na sala de anatomia e investigue a história de alguns desses corpos e quem sabe você encontre uma história super interessante para nos divertir e nos emocionar. E os outros alunos que estavam apreensivos, logo que entraram na sala de anatomia, no primeiro dia de aula, por ver aqueles corpos nus, saem do céu da tensão para o inferno dos deboches, o deboche de Marco Polo. E cabisbaixo, Marco Polo aceita o desafio de procurar a história daqueles corpos. E depois de idas e vindas, ele encontra um tal de Falcão, um mendigo na Praça Central. Foi difícil conquistá-lo. Ele cantava What a Wonderful World. E ele zombava, entre aspas, dos normais, que vestem terno e gravatas, se preocupam com a embalagem, mas não se preocupam com o conteúdo. Jovens nos celulares, plugados o dia todo nas redes sociais, mas não conectados consigo, vivendo a mais dramática solidão. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. Depois de conquistar Falcão, e com muita luta, ele leva-o, semanas posteriormente, para dentro da sala de anatomia. Agora imagine a cena: o professor, doutor formado em Harvard, alunos já dissecando braços, artérias, veias, nervos, tórax, e aparece um maltrapilho naquela sala com o ousado Marco Polo. Um escândalo. Todos se afastam. Parece que o mendigo é um ladrão, é um terrorista. Ele é um terrorista, mas não para destruir vidas, mas para destruir falsas crenças, o preconceito pobre, a necessidade neurótica de enxergar o outro de maneira superficial e tola. Falcão começa a passear pelos cadáveres e lacrimejar os olhos. Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham, nas ruas e nas praças da vida?
General, você aqui, quantas vezes você disse que era imbatível, mas a morte é cruel, não perdoa grandes nem pequenos. Todos nós somos meninos que andam no teatro do tempo, fugindo dela, mas cedo ou tarde ela nos aprisiona, até que ele vai até um corpo e se curva diante dele. E ele fala para todos os alunos e para o professor: vocês não são dignos de dissecar esse cadáver. Este cadáver, na verdade, era de um grande amigo meu, o poeta da vida, um médico, um dos médicos mais respeitados desse país. Mas um dia estava dirigindo o seu carro, um tempo chuvoso, e ele cometeu um acidente e ele perdeu toda a sua família. No desespero, no drama, procurou psiquiatras, mas psiquiatras podem dar medicamentos para aliviar a depressão, mas não para aliviar o sentimento de culpa. Angustiado, deprimido, ele saiu pelo mundo em busca do mais importante endereço, um endereço dentro de si mesmo. Foi lá que eu o encontrei. E lá nos tornamos amigos. E lá nós reescrevemos a nossa história, mesmo nos dias mais angustiantes da nossa existência. Bom, a história do futuro da humanidade é a minha história. É a história do desenvolvimento da minha teoria, onde eu atendi muitos pacientes e considerava cada paciente não mais um doente, mas um ser humano único, inexprimível, inenarrável, um mundo a ser explorado. E durante as sessões de psicoterapia, eu os atendia com uma responsabilidade de um garimpeiro que não produz o ouro, mas remove as pedras. Todo psicoterapeuta, todo psiquiatra deve ter essa postura de garimpeiro. Aliás, todo educador. Você remove as pedras, mas nunca produz o ouro, mas tem de removê-las com delicadeza. E eu encontrei tanto ouro que escrevi as ideias relativas a cada paciente durante os intervalos. Também à noite, nos finais de semanas, nos feriados. Eram centenas, milhares de páginas. E eu comecei a escrever na faculdade de medicina, porque na faculdade de medicina eu já me interessava em conhecer os pesadelos, as lágrimas, os sonhos, os conflitos de cada paciente. Saía o professor da sala de atendimento, por exemplo, um paciente que estava com câncer, usava o código CA para câncer, para o paciente não ser constrangido. Saiu o professor, saíam os alunos, mas eu ficava porque eu queria conhecer aquele ser humano na sua intimidade, queria ajudá-lo na sua dor, na fragmentação da sua coragem para viver. E, após fazer uma série de perguntas e encorajá-los, escrevia e reescrevia as minhas ideias. E no meio da faculdade de medicina, aliás, um pouco antes, do 2º para o 3º ano, eu passei por um quadro depressivo e percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E a dor, ao invés de me destruir, eu aprendi mais outra ferramenta de gestão da emoção. Eu vou usá-la para me construir. Ou a dor me destrói ou me constrói. O meu eu precisa decidir o que fazer com ela. Eu resolvi usá-la para me construir. E eu escrevia e reescrevia os meus pensamentos perturbadores. Eu escrevia e reescrevia as minhas emoções como um auditor das mazelas, dos fantasmas mentais que me assombravam, da minha hipersensibilidade, onde pequenos problemas tinham um impacto muito grande, do meu sofrimento por antecipação e da minha capacidade destrutiva de ruminar mágoas e perdas que eu sofri. Por que eu não sou autor da minha própria história? Por que não sou líder de mim mesmo? Eu dirijo um carro, mas por que não dirijo o veículo da minha mente? Eu controlo milhões, bilhões de células para dar um passo, mas por que eu não controlo os fenômenos
que me tornam Homo sapiens, os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. Através dessa auditoria mental, emocional, eu me inspirava a escrever sobre mim e também sobre os pacientes que eu atendia durante a faculdade de medicina, e essa história foi profundamente energizada, turbinada, quando me tornei um psiquiatra e um psicoterapeuta. Foram milhares de páginas para escrever uma das raras teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos. Número 1, o processo de formação do eu como líder da mente. Número 2, o programa de gestão da emoção. Número 3, número 4, os papéis conscientes e inconscientes da memória. E número 5, o processo de formação de pensadores. 5 teorias dentro de uma teoria global, a teoria da inteligência multifocal. Portanto, antes de publicar meu primeiro livro, em 99, eu já tinha escrito 3.000 páginas, 20 anos antes, como um produtor de conhecimento num país que não valoriza os seus cientistas. E eu tenho a grata satisfação de dizer que não apenas inúmeros profissionais, inúmeros intelectuais têm usado a teoria da inteligência multifocal nas suas teses de lato sensu ou nas suas teses no stricto sensu, mestrado e doutorado, mas também a USP adotou o programa de gestão da emoção e finalizamos o primeiro curso com 30 mestrandos e doutorandos sobre a teoria da inteligência multifocal, traduzida, Programa de Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes. E o resultado, ao término do curso, foi tão notável que a uma só voz os alunos diziam que eles eram antes e depois do curso de Gestão da Emoção. E além disso, falaram também continuamente da necessidade desse curso preencher todas as áreas do processo educacional, do ensino básico a todos os cursos universitários, não apenas da área de ciências humanas, como a psicologia, as ciências jurídicas, a fisioterapia, mas também a medicina, mas também as ciências exatas, como engenharias, tecnologia de informação e assim por diante. Claro, porque todos nós precisamos aprender técnicas de gestão da emoção. E por que eu desenvolvi o programa de gestão da emoção? Porque, como construtor de conhecimento, me incomodava muito esperar as pessoas desenvolverem um ataque de pânico para depois tratá-los, desenvolver um quadro de depressão bipolar com uma excitabilidade, uma hipomania, uma fluência de palavras e uma motivação super exagerada e mudança de rotina, e depois entra num torvelinho de depressão, o outro polo, por isso depressão bipolar, excitabilidade com desmotivação e depressão. Esperar as pessoas passarem pelo caos de uma crise para depois tratá-las é injusto. Nós temos que aprender a dar ferramentas de prevenção. Esperar uma pessoa desenvolver ansiedade grave e crônica com sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, hipertensão, para depois tratá-las, também é injusto. Por isso, quando desenvolvi a teoria da inteligência multifocal, eu queria desenvolver uma nova jornada nas ciências humanas. Aqui, neste país que não valoriza, reitero, os seus cientistas na estatura que merece. Uma jornada preventiva, uma jornada para desenvolver as ferramentas mais importantes de gestão da emoção, de gerenciamento do estresse, de administração dos pensamentos, para que o nosso eu possa se tornar autor da nossa própria história, diretor do nosso script, protagonista do teatro da nossa mente, piloto da aeronave mental. Eu estou sempre usando metáforas para que vocês possam entender que a mente humana não pode ser terra de ninguém. Ou você aprende todos os dias a ser líder de si mesmo, ou sinto muito, a grande chance de você ser liderado pelos problemas, crises, dificuldades do processo existencial, ou então pelos fantasmas
que você mesmo constrói na sua mente. E nunca se esqueça, a mente mente. Ela é o fenômeno que mais conta mentiras para o próprio ser humano. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu vou ser sempre assim. A mente humana pode construir cárceres mais dramáticos do que os presídios de segurança máxima. Pense nisto. A aplicabilidade universal das ferramentas de gestão da emoção. Uma das coisas mais importantes e uma das dúvidas recorrentes é que as teorias, elas não podem ser aplicadas para diferentes povos, em diferentes culturas, em diferentes situações, porque cada ser humano é muito maior que a própria teoria, seja qual for. Psicanalítica, comportamental, cognitivista, existencialista, e também as teorias filosóficas, as mais diversas teorias, como a teoria existencialista, capitaneada por Kierkegaard, Merleau-Ponty, Sartre, Nietzsche e assim por diante. Mas a teoria da inteligência multifocal tem uma particularidade. Ela produz ferramentas universais no curso de gestão da emoção, porque deriva da essência intrínseca que nos torna Homo sapiens. O elemento básico que nos torna uma espécie pensante. Qual que é esse elemento básico? Por exemplo, qual que é o elemento básico da química? São os átomos. Qual que é o elemento básico de um corpo? São as células. Qual que é o elemento básico ou a unidade básica que nos constitui como seres humanos pensantes? Eu já fiz várias perguntas para as mais diversas plateias, inclusive de psicólogos, e as pessoas não sabiam responder, porque, é claro, nós não a estudamos adequadamente. Essa unidade básica passou incólume quase. Foi estudada, mas não detalhada e profundamente. Qual que é a unidade básica? É o pensamento. O pensamento é a célula, entre aspas, do psiquismo humano. O pensamento é, entre aspas, o átomo que constitui a nossa estrutura psicológica, a nossa personalidade. Portanto, estudar o pensamento é estudar o elemento fundamental que nos torna uma espécie pensante. A teoria da inteligência multifocal, que eu tive o privilégio de desenvolver, e falo isso com muita humildade, ela, pelo fato de ter estudado o processo de construção de pensamentos. Por exemplo, há 4 fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. O primeiro é o gatilho. O gatilho está sendo disparado em você, em nuvens. Você não percebe, mas cada código linguístico chega até o sistema auditivo, ou mesmo cada gesto chega até o teu sistema audiovisual, seu sistema visual, quer dizer, dispara-se e abre janelas, que é o segundo elemento. Então, gatilho em nuvem dispara, abrindo janelas, que são os arquivos mentais. E a âncora é o terceiro elemento. Ela vai se fixando nas áreas que têm mais alto volume emocional. Eu posso falar aqui da relação mãe e filho, e você tem um período cálido e importante nessa relação mãe e filho. Talvez porque a sua mãe foi muito afetiva e hoje ela não está mais na sua presença, ou sua mãe elevou o tom de voz no momento que deveria te abraçar. Não importa. Se abre uma janela com alto volume emocional, a âncora se fixa, ela é o terceiro fenômeno. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Você pode se fixar tanto que o alto fluxo começa a ler e reler aquela janela e você se desconecta da minha mensagem. Por isso que nós desconcentramos. E é por isso que muitas crianças e adolescentes, bem como adultos, acabam tendo uma hiperaceleração de pensamento, migrando de janela em janela e não se fixando, seja no livro que está lendo, seja no professor que está falando e assim por diante. Quando eu estudei esses fenômenos inconscientes, que são copilotos do eu, gatilho, janelas da memória, 3 tipos, killer, traumática, ou light, saudáveis, e as neutras, que contêm milhões
e milhões de informações secas, sem experiência emocional. E além disso, a âncora da memória, então gatilho, janelas, âncora e alto fluxo, eu percebi que esses 4 copilotos mudam toda a nossa compreensão da psique humana. Até porque eles revelam quais as causas que têm nos levado a ser uma espécie com baixo nível de viabilidade. Por que somos tão preconceituosos? Por que diminuímos pessoas que não são iguais a nós? Porque pela fina camada da cor da pele, com mais ou menos teor de melanina, seres humanos foram discriminados, como o racismo daqueles que têm cor de pele negra, sendo que eles têm os mesmos fenômenos que lê a memória, gatilho, janelas, âncora, alto fluxo, numa velocidade espantosa. Cada frase, cada ideia é construído com uma complexidade enorme. Isso sem que o eu autorize. Estou falando de 4 fenômenos inconscientes. Quando você estuda, então, esses fenômenos, você fica extremamente impactado e vai começar a perceber por que a história humana é manchada por atrocidades. E por que, na atualidade, na era da democracia, na era dos direitos humanos, ainda há violências contra as mulheres, a violência contra as crianças, o racismo ainda é forte, a exclusão de minorias infelizmente, é impactante em muitas sociedades. Por que a existência é tão breve, mas nessa existência tão breve temos tanto tempo para errar, falhar, machucar, asfixiar as pessoas que fazem parte desta família humana? Portanto, queridos amigos, quando você estuda os fenômenos que estão na base da construção de pensamentos, que é a unidade básica do psiquismo humano, deriva-se daí ferramentas universais que podem ser aplicadas em todos os povos e culturas. Por exemplo, eu estava no Pará e fui visitar uma tribo indígena, cujo cacique era uma pessoa chamada Cuveteira. Este cacique lia em português e leu alguns dos meus livros. Ele chegou até mim muito emocionado e falou: Dr. Cury, o maior problema não são os monstros que estão na floresta amazônica, ou seja, os animais peçonhentos, as onças. Os maiores monstros estão na nossa mente. Na verdade, na natureza, os animais são importantes, disse ele, só que as pessoas fantasiam, considerando-os como predadores, quando no fundo nossa espécie é a maior predadora. Olha a inteligência notável deste cacique. Inteligência socioemocional. E ele disse que aprendeu nos meus livros a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, duvidando dos pensamentos perturbadores, porque eles eram o principal monstro, duvidando do sofrimento por antecipação, porque esse sofrimento em relação ao futuro também é um grande monstro, duvidando de tudo aquilo que o limita e o impede de ser feliz e liderar a sua tribo. Portanto, as ferramentas de gestão da emoção são universais, porque elas estudam os fenômenos que estão na base da construção de pensamentos. Por exemplo, estuda também o biógrafo do cérebro. Algumas celebridades detestam biógrafos não autorizados, porque talvez vão falar coisas que não condizem com a sua realidade, ou vão citar inverdades nesta biografia. Todavia, o que as pessoas não sabem, sejam celebridades ou anônimos, é que há um biógrafo no cérebro humano que é não autorizado e implacável. Cada pensamento lúcido ou estúpido, cada emoção perturbadora ou financiadora da tranquilidade e do prazer de viver é registrada automática e involuntariamente
Portanto, se você detesta pensamentos que te machucam, eles são registrados. Se você quer excluir seus desafetos, eles vão dormir com você e perturbar o seu sono, porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, estudado dentro da teoria da inteligência multifocal, que analisa os detalhes, ainda que com limitações, a unidade básica que nos torna Homo sapiens, o pensamento e o seu processo de construção, enfim, o biógrafo do cérebro, estudado pela teoria da inteligência multifocal, ele revela, se você quer viver dias felizes, você tem que cuidar do que você registra. Só que você não tem muito tempo para reciclar o que é registrado. Sabe quanto tempo você tem? Se alguém te ofendeu, para você proteger a sua mente. Se alguém te rejeitou, para você proteger a sua emoção. Se você desenvolveu uma crença limitante, famosa crença limitante, que todo mundo fala dos coaches e as pessoas não sabem o que significa lá nos bastidores da mente. Sabe como é que elas se formam? Elas se formam porque o biógrafo do cérebro registra nos primeiros segundos, e quando ela é registrada, imediatamente o eu tem de criticar, discordar, confrontar, impugnar no silêncio mental, tal como o faz um advogado no fórum, que defende o réu para que ele não seja preso. O teu eu tende de te defender, tende de ser um advogado no fórum da mente humana. Tenho falado muito isso para magistrados de todo o país em que dou treinamento. A mente humana é como um fórum. Se não há um advogado de defesa, não se exerce os direitos humanos, nem fora e nem dentro da nossa psique. Mas o teu eu é um bom advogado de defesa? Quando alguém te ofende, como eu disse, te contraria, quando você fracassa ou quando você tem uma crença perturbadora, limitante, asfixiante, distorcida, o que você faz? Você tende no silêncio da sua mente se recolher e impugnar. Eu discordo, eu confronto, eu não sou escravo desse pensamento, seja dessa crença, seja dessa opinião crítica, seja do medo do futuro. Quando o teu eu começa todos os dias a desenvolver essa agenda, certamente você estará fazendo a higiene mental, tão famosa, tão pouco conhecida. Você escova os seus dentes a cada 4 ou 6 horas. Se não aprender a fazer a higiene mental todos os dias, você vai registrar uma série de janelas que vão asfixiar a sua capacidade de se oxigenar para ser líder de si mesmo. Portanto, as ferramentas de gestão da emoção derivadas da teoria da inteligência multifocal têm uma aplicabilidade universal, seja para orientais, sejam para ocidentais, seja para quem mora no campo, seja para quem mora na cidade, seja para executivos, sejam para os diversos colaboradores, sejam para educadores, seja para os educandos. Bem-vindos ao programa que pode levar você, todos os dias, a deixar de ser vítima para construir a sua própria história, ainda que, durante o caminho, você passe por perdas, fracassos, crises. Mas o objetivo não é que você tenha uma vida perfeita, mas levar você a trabalhar suas imperfeições e escrever capítulos nobres diante dela. O objetivo não é que você não chore, porque tem lágrimas que não dependem de você, mas transformar cada lágrima numa tinta para você não ter medo da vida e sim escrever textos para usufruí-la de maneira inteligente. O objetivo não é que você evite todos os fracassos. Sim, você pode evitar uma série deles se usar ferramentas de gestão da emoção, mas quando fracassar, você vai dar risadas de certas falhas e vai entender que nunca deve desistir de si e nem das pessoas que vocês amam, porque vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, em destaque quando o nosso eu aprende a ser um advogado de defesa com ferramentas de gestão da emoção. Pense nisso e divulgue essas ferramentas para quem você ama.